Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na Sala Azul. Nós vamos ter a honra de receber o jornalista Reginaldo Heller, que vai fazer uma palestra cujo título é Quarentenas, Epidemias e as Lições da História. O Reginaldo é jornalista na área de Economia e Finanças, professor de História e Jornalismo, e tem, entre os trabalhos publicados, os seguintes trabalhos acadêmicos: A Diáspora Atlântica, que é a sua tese de doutorado, O Exílio de Boa Memória, sua dissertação de mestrado, e outros vários artigos, Os Judeus no Brasil, Espelhos Deformantes, artigos nas revistas Estados Judaicos e Estudos de História. A gente dá as boas-vindas ao Reginaldo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Reginaldo. Prazer em conhecê-lo. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de participar dessa experiência que eu estou considerando inovadora, né? Realmente uma grande experiência, um avanço, um step ahead da nossa comunidade no Brasil. E entrando já na nossa palestra, nosso papo, eu diria que o isolamento a epidemia essa, gera um paradoxo. Ao mesmo tempo em que ela é uma boa experiência, ela também permite uma reflexão, que é o que nós estamos nos propondo nesse Tikkun de Shavuot, e como em todo isolamento, a gente sempre acaba chegando num tipo de reflexão. Eu, de vez em quando, vou dar uma pausa rapidinha para seguir meu roteiro, não perder muito o que eu imaginei que podia colocar aqui. E nós falamos de epidemia. A epidemia é uma coisa que não é novidade na história humana, no Oriente longínquo, no Extremo Oriente, na China, na Índia, era coisa muito comum a ocorrência de epidemias. No Oriente Médio nem se fala, mas temos até informações na Torá e no Tanakh da epidemia. Temos o caso mais famoso dos discípulos de Rabi Akiva, né? que sofreram foram dizimados em grande número por causa de uma epidemia que, segundo a tradição, teria sido interrompida em Lag BaOmer. Né? Nós vamos ter as epidemias mais famosas do ponto de vista da humanidade, ou pelo menos da civilização ocidental, que foi a peste negra, a espanhola. Né? Então, temos aí muito material para estudar um pouco esse fenômeno e como ele se reflete no comportamento humano. No comportamento humano em termos de cultura e sociedade. E nós poderíamos dizer o seguinte, que uma primeira conclusão que a gente, ao se debruçar na pesquisa das epidemias, o que elas nos trazem de alguma informação mais substancial, são três elementos comuns que acontecem praticamente em todas as epidemias. Primeira é um primeiro momento de anomia. Uma epidemia, uma pandemia, primeiro momento, é uma quebra da ordem estabelecida, uma quebra das regras usuais numa sociedade. Né? Imediatamente se vai ter a falta de controle social, vai ter a contestação dos valores estabelecidos. É o primeiro momento de anomia. Eu diria que essa característica ela se reflete muitas vezes numa espécie de desobediência civil, né? E ligada, inclusive, à reação de não reconhecer o fenômeno. Então, é um fato que até mais ou menos a gente sentiu essa epidemia em vários lugares no momento, hoje, mas ela ocorreu no passado, nas outras epidemias ocorria muito, e foi necessário uma intervenção de muitas lideranças sociais para fazer com que
as pessoas assumissem a defesa contra o vírus e a epidemia, e toda essa defesa significava o isolamento. Então, primeiro a anomia, né? E essa anomia que gerava uma dificuldade das autoridades de manter o controle social. É uma coisa muito difícil, porque o controle social era fundamental para que a ordem não fosse tão demasiadamente rompida, né? E, ao mesmo tempo, fosse preservado o máximo possível das pessoas, a saúde das pessoas. O grande problema é que as autoridades, muitas vezes, com medo do pânico, isso ao longo da história, isso é interessante colocar, com medo do pânico, muitas vezes não assumiam a pandemia. Mas quando chegava o momento em que não tinha mais condição de omitir, já era tarde. O pânico gerava realmente o caos. A segunda, nós vamos ver aqui um interessante ainda sobre a anomia, vai dar uma experiência, por exemplo, das comunidades judaicas. Né? Então, eu peguei a comunidade de Praga, 1610 e 1650. Tive várias, 4 grandes epidemias. E um exemplo que aconteceu nessas comunidades, nessas epidemias que aconteceram naquela época, foi exatamente essa quebra de ordem estabelecida, quebra dos padrões comportamentais usuais, o surto de pânico, e quem era mais rico, os rabinos, os líderes da comunidade, tinham condição de sair da cidade, sair do Estado, muitas vezes, ir para uma outra cidade que não tivesse sido afetada pela epidemia, enquanto as classes ou os grupos da comunidade mais pobres, menos aquinhoados, ficavam em meio ao pânico e em meio, praticamente, a uma situação de caótica, de desordem. E para mostrar como essa quebra da ordem provocada pela epidemia gerou um caos, e a dificuldade posterior de restabelecer a ordem rompida, é que, quando passado o pico da epidemia, isso em Praga, e que voltavam os rabinos, os líderes, a dificuldade que eles tinham de restabelecer essa ordem era muito grande. E aí o que acontecia muitas vezes? O segundo relato, por exemplo, de um escritor, um escritor escrevendo sobre a época, então ele conta que, muitas vezes, essa quebra de ordem gerava um excesso de libidinagem. Incrível que pareça. E aí as servas, as serviçais não judias, eram expulsas da cidade. E os judeus envolvidos sofriam severos castigos. Então, você veja como era grave essa questão da quebra da ordem em função da epidemia. A segunda item, a questão comum entre todas elas, é a atribuição de causas. Inevitavelmente, ao longo da história, quando ocorria uma epidemia, se procurava identificar quais eram as causas. E atribuía-se, eu vou citar aqui, castigo dos deuses, interferências cósmicas, por exemplo, a confluência entre Mercúrio e Júpiter, coisa parecida, teria dado a influência na epidemia. Ações contestatórias de forças sobrenaturais, a intervenção de forças diabólicas, né, atuando na realidade, na sociedade, causando aquilo lá. Mas a maior atribuição de causa era a conspiração do outro. E esse outro, na Europa, era o judeu. Então, os judeus sofreram nas cruzadas e na epidemia da peste negra. Foram os acusados de responsáveis pela epidemia. Quer dizer, acusação, a atribuição de causa a alguém. E quando não havia judeu, eram outras minorias, estrangeiros, etc.
eu diria ainda o seguinte, que ainda há uma outra situação interessante que é o reverso da atribuição de causa, que a gente vê lá atrás e, às vezes, quando enxerga aqui alguma coisa com sintomas parecidos. Quem fala isso é um autor, Stefan Luiz Varig. Ele diz o seguinte, muitas vezes negava-se a realidade da epidemia. Não se admitia que ela existia. Isso é uma outra reação simétrica à atribuição de causas, que a gente vê, às vezes, muito comum, hoje em dia, nas sociedades, em alguns momentos. Mas na comunidade judaica, em todas elas, desde a época da peste negra, em Praga e nas outras que pudessem existir, a atribuição de causas era diferente. Nunca se atribuía nem a conjunções celestes cósmicas, nem a conspirações sobrenaturais, às vezes como castigo de Deus, mas a responsabilidade maior caía sobre o próprio judeu. Da mesma forma que a queda do templo, a tradição coloca que a responsabilidade da queda do templo é o Sinat Hinam, a mesma forma os judeus diziam, são os pecados cometidos, a negligência com a Torá, práticas ilícitas dos negócios, né? Calúnias, todas essas atitudes comportamentais condenadas seriam responsáveis pelas pandemias. Finalmente, nós temos o isolamento. Então, falamos a anomia, a atribuição de causas e o isolamento. O isolamento, né, é um fenômeno que vem desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Nós vamos perceber isso, que eu aqui, numa reflexão livre, Aparentemente o Reginaldo teve um problema com a conexão dele. Vamos aguardar um minutinho para ver se ele consegue retornar. Está congelado, Reginaldo. Ele está tentando voltar. Reginaldo, eu não sei se você está ouvindo a gente, mas a gente não está te ouvindo. E você parece congelado na tela para a gente. São são os pontos fracos da tecnologia ainda, né? A gente tem sofrido um pouquinho com isso. Hoje mesmo, hoje de manhã, durante o nosso serviço, a gente teve algumas interferências tecnológicas dentro da parte religiosa, mas acontece. Vamos ver se o Reginaldo volta. A Torá nos fala de diversas... Alô? Voltou. Obrigado, Reginaldo. Vamos lá. Hoje aconteceu também, eu estava no serviço de Shacharit com Zoom, e a mesma coisa aconteceu comigo. E, infelizmente... Problema. Algumas vezes, problemas desse tipo de microfone, hoje foram vários problemas diferentes, hoje, mas que bom que está de volta. Bom, então, está me ouvindo agora? Alô? Está me ouvindo? Você me ouve ainda? Você está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo perfeitamente, Reginaldo. Estamos ouvindo. Tá bom. Então, vamos lá. Obrigado. Então, vamos lá. Então, no sentido de explicar melhor uma questão básica do isolamento, que eu quero levantar aqui, que é baseado naquele trabalho do Jordan Peterson sobre como é que é, mais ou menos, a história do caos, né? Que é o nome do livro, esqueci agora, né? O Antídoto para o Caos. Essa dicotomia entre ordem e caos, todos os isolamentos são importantes. E isso vai me levar aonde eu quero chegar lá no final. O primeiro isolamento é o isolamento de punição, né? Então, você vai para a solitária. Por quê? Porque você cometeu
teve uma atitude que contestava uma ordem estabelecida. Então, vai para o solitário. O segundo isolamento, eu diria, é o isolamento para a cura, né? Que é a quarentena. Né? O hospital. Né? Nós temos o exemplo, por exemplo, da Parashá Tazria, na Torá, que fala como a cura era tratada, muitas vezes, via quarentena. Né? Temos o isolamento para arrependimento ou elevação espiritual, que também é uma quebra de ordem. No caso da cura, também é uma quebra da ordem estabelecida aqui. A saúde foi rompida, vai para o isolamento para se restabelecer a ordem, passando pelo caos, porque o rompimento gerou um caos. Agora, no arrependimento, na elevação espiritual, a mesma coisa, né? Que eu chamo de um isolamento quase que monástico. Você rompe com uma ordem para entrar numa outra ordem, e nessa outra ordem você passa pelo isolamento. E um exemplo desse, por exemplo, é Moisés no Sinai. Moisés sobe a montanha por 40 dias para se espiritualizar ou para receber a Torá. E aí voltar para estabelecer uma nova ordem. O isolamento por proteção. Nós temos o caso de Ana Frank, ou daqueles judeus que ficaram escondidos durante os anos da Segunda Guerra na Polônia, como proteção. Nós temos também o isolamento de Moisés nos midianitas, que era uma forma de proteção. Né? Na nossa tradição, Shimon Bar Yochai também se isolou numa caverna por proteção, por estar sendo perseguido. Então, esse é um outro tipo de isolamento. E o isolamento de rejeição, que é um isolamento que você exclui, na Idade Média, você excluía o doente, como que jogava ele como que um bode expiatório no deserto, some daqui. Né? Ou, como em algumas culturas, você reverencia o final da vida, em vez de botar num asilo, botava num isolamento com comida e a pessoa morria lá. Um exemplo desse isolamento de reverenciado no final da vida, Moisés no Monte Nebo. Chegou o final da vida, não podia mais ir, subiu sozinho, se isolou e se foi. Mas há dois outros tipos de isolamento que são variáveis desse, que é, eu tenho já passei 15 minutos, né? Que é o isolamento de rejeição e o isolamento de proteção. No caso, o gueto, principalmente o famoso gueto de Veneza e outros guetos, era um isolamento de rejeição de uma sociedade rejeitando uma parte de outra sociedade, que ficava isolada. E um isolamento de proteção, que você se isola para não se misturar, para não se contaminar. O Stater, a judiaria, o Melá, eram todos bairros ou aldeias judaicas que se isolavam para não se contaminar da cultura circundante. Em todos esses casos, né, o mal físico, espiritual e social gera uma reação à ordem estabelecida. Em todos esses casos, você tem uma epidemia que gera um caos, que provoca o isolamento, e do isolamento vai surgir uma nova ordem. Nós vamos. Se eu resolvi viajar nessa reflexão, então eu disse: olha só, veja bem, a escravidão no Egito, na narrativa bíblica, que é uma narrativa, mas que nós projetamos uma experiência real em cima de uma narrativa, tal como se fosse uma realidade. A
A escravidão era uma ordem, a quebra dessa escravidão é o caos, o isolamento seria os 40 anos do deserto, a quarentena, onde você recebe novos valores e onde você se prepara, se desinocula do vírus da escravidão e vai partir para uma nova ordem estabelecida na Terra Prometida. Quer ver um outro exemplo? É o Império Romano. Tem uma ordem estabelecida. Eu não digo nem as primeiras invasões, mas as segundas invasões, que as primeiras foram os ostrogodos, os vândalos, os visigodos, que se assimilaram à cultura latina, mas as segundas, que são os hunos, os francos, germanos, normandos, aqueles dois, eles vieram, violentaram, destruíram completamente o Império Romano. Qual foi a solução diríamos assim, da cultura romana latina? Se isolar nos feudos autossuficientes. E por aí ficaram 4 séculos, até novamente encontrarem uma forma de restabelecer uma ordem que é um pouco diferente da anterior. E vem o Renascimento. Então, eu estou vendo aqui o seguinte, o que eu estou querendo colocar aqui é que todos esses momentos, sejam pandemias viróticas, pandemias físicas, violentas, psicológicas, culturais, qualquer romper, ela gera um caos que vai provocar um isolamento. Esse isolamento, dependendo da profundidade do caos, da duração do isolamento, gera uma nova realidade que, alguns historiadores, falando, por exemplo, do ano 1000, que é um caso parecido, dizia a primavera de um novo mundo. A primavera do mundo. A nova primavera do mundo. Assim que se pensou muitas vezes. E, de fato, nós vamos encontrar na história humana muitas situações parecidas, em que, a partir desse isolamento, você tem novas ordens. No caso, e aqui eu levo o caso judaico, quer dizer, na nossa história judaica não foi muito parecido, não, foi diferente. Porque em quase todos os casos, tirando da narrativa bíblica, quase todos os casos, de 2000 anos para cá, as catástrofes, os rompimentos de ordem, não foram não geraram um isolamento muito frutífero. Então, eu diria que, por exemplo, indiretamente, já vou tentar rapidinho terminar. Indiretamente. Nós temos uma pergunta. Eu queria passar para você, na hora que você puder. Eu diria o seguinte, estou terminando aqui, que você teve, no caso judaico, você teve, nas pestes negras e na cruzada, a criação do judaísmo askenazi na Polônia. Você teve, no caso, por exemplo, da expulsão dos judeus da Espanha, pouca coisa, você teve uma consequência estressante, um estresse muito grande, então não teve muita formação, a não ser o desenvolvimento da cabala luriânica. Né? O isolamento na Rússia, no Palio da Rússia, também deu um pouco o quê? Uma força para a literatura ídis, talvez, mas não teve muita coisa. Talvez o grande rompimento da ordem foi o que gerou, talvez, direta ou indiretamente, o Estado de Israel. Aí é uma coisa nova, realmente, uma nova ordem estabelecida, que foi o Holocausto. Eu vou concluir aqui, eu prefiro ler um pouquinho rapidinho. Eu imagino que, analisando por esta ótica, nossa experiência como espécie humana, podemos entender um pouco o momento histórico que nós estamos vivendo. Será que teremos uma nova primavera do mundo após essa crise polêmica? Será que, de fato, a tendência à globalização será interrompida por um isolacionismo político e econômico? Esse antiglobalismo, que já vinha se manifestando antes, será acelerado com o isolamento? Também temos que ver do lado da comunidade judaica. A comunidade judaica não suporta isolamento. Ela entra em estresse, completo estresse do isolamento. Para ter um exemplo mais
cabal, não existe na condição, na religião judaica, a possibilidade de você praticar, praticamente, sem o minyan. O minyan é fundamental. O coletivo é fundamental na Angola. E as comunidades estão sofrendo o isolamento, estão sofrendo a falta de recursos, etc. Então, será que nós teremos, que o ser humano vai procurar proteção no isolamento da realidade virtual? Será que nos tornaremos menos afetuosos para nos protegermos? Como antes, no isolamento, temos muito mais perguntas, e só o tempo, dependendo do prolongamento do isolamento, vai poder nos responder. Desculpe se tive que dar uma apertada aí, mas obrigado pela paciência de me ouvirem. Imagina, um prazer ouvi-lo, Reginaldo. Infelizmente, a gente tem o tempo contado, porque a gente tem outras atividades na sequência, mas, de qualquer maneira, eu queria aproveitar esses 4 minutos que a gente tem para te fazer pelo menos uma pergunta, que é uma pergunta da Ethel, que diz o seguinte: professor, mesmo na pandemia de hoje, vemos atribuições conspiratórias, acusação do outro, castigos, etc. Que diferença o senhor percebe na pandemia atual em relação a outras pandemias? Tem alguma diferença? Ou é o mesmo comportamento? Exatamente como eu coloquei. A anomia, a atribuição de causas e o isolamento são comuns em todas elas. A diferença é que, na comunidade judaica, o reflexo da anomia, da atribuição de causa e do isolamento é diferente das outras comunidades, em função da particularidade ou peculiaridade da cultura judaica. Tá bom. Tem mais uma última pergunta, acho que a gente tem mais um minutinho para essa última pergunta do Rabino Luca. Você mencionou sobre uma teologia judaica clássica sobre as epidemias do passado. Qual seria uma teologia judaica para o judeu contemporâneo desse tipo de crise? Eu acho que houve uma... Um minuto vai ser difícil. Eu não falei em teologia judaica, até porque eu não conheço muito de teologia. Nem sei se no judaísmo nós temos teologia. É uma questão. Mas eu diria que, no pensamento judaico, essa questão da epidemia é muito mais profunda, porque é da cultura, é da natureza do pensamento judaico, muito mais pensar o ser humano, está muito mais olhar muito mais para o ser humano do que para cima, para o céu. É muito mais Por isso eu acho que a reação é diferente de outras culturas. Com certeza. Antes da gente encerrar, eu queria fazer 2 comentários. Primeiro, que a questão do minyan que você mencionou, que é muito justa, a gente resolveu de outra maneira, né? Hoje a gente tem um minyan virtual e que não é virtual. Na verdade, todas as pessoas estão muito próximas e a gente tem sentido isso cada vez mais. Hoje mesmo de manhã, quando a gente rezou o Kadish, a gente abriu o microfone de todo mundo e você tem o sentimento de comunidade, né? Todos estavam juntos. Certamente tinha muito mais do que 50 pessoas, e isso certamente é um minyan. E outro só um detalhezinho, você mencionou que em Praga os ricos eram os rabinos, né? Quisera a mesma coisa acontecesse no nosso tempo. Não sei se é verdade, mas enfim, estamos torcendo para que isso aconteça. Eu queria agradecer muito, Reginaldo, sua presença. Foi ótimo contar com você. Espero que a gente tenha uma continuidade nisso. Acho que é um assunto, obviamente, muito palpitante nesse momento. Eu mesmo anotei várias perguntas que eu vou deixar para fazer num outro momento para você. Agora que eu tenho o seu contato, eu já sei como te encaminhar as perguntas. Obrigado, Reginaldo. Eu queria avisar a todos que, na sequência, a gente vai ter aquele espaço de música. Na sala roxa, o pessoal da ARI. Na sala azul, que é essa onde a gente está, o pessoal da SIM, de Belo Horizonte. E na sala azul, o pessoal da Beit Tikvah do Paraná. Então, todos bem-vindos para acompanharem. Em seguida, a gente tem ainda mais 2 palestras depois da apresentação musical. Obrigado a todos e até daqui a pouco. Obrigado, Reginaldo, especialmente.